Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços eletrônicos. Temos o blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Temos também, deixa eu ver mais, o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. São vários endereços para você diariamente pesquisar as notícias. Eu faço um resumo das principais informações do dia a dia e passo para vocês analisarem, para vocês ficarem informados de uma forma muito sóbria. Aqui não tem ativismo, não tem radicalismo, extremismo, nada disso. É um noticiário muito simples, onde eu faço a pauta, faço também a revisão, faço a pesquisa, redação, postagem, filmagem. Então, às vezes, vocês me desculpem quando sai algum erro, algum probleminha inesperado que eu não perceba. Quando eu percebo algum erro, eu publico a errata para justamente informar aonde foi que eu tive alguma rata. Mas vamos lá, depois de hidratar as pregas vocais, vamos ao Web Jornal do Paulo Maciel de 26 de janeiro de 2022, quarta-feira, dia de São Timóteo, São Tito, Santa Paula, e a terceira semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu só quero, antes de iniciar aqui propriamente dito o nosso noticiário, quero dizer que eu deixei de exibir algumas edições do Web Jornal do Paulo Maciel porque eu tive alguns dias de descanso. Então eu fui para a praia, fui para a minha segunda cidade, Vila Velha, já que a minha cidade base é Colatina, no Espírito Santo. Eu fui para a segunda cidade, onde eu já morei também, Vila Velha, visitar parentes e tomar um banho de praia, um banho de mar, para espairecer um pouco. Então eu fiquei alguns dias sem transmitir o Web Jornal do Paulo Maciel, mas estamos de volta. 26 de janeiro de 2022, quarta-feira, a fase da Lua é quarto minguante, que começou no dia 25 às 10h40. Estamos no 26º dia do ano, faltando então 339 dias para terminar 2022. Olha, o verão já tem mais de um mês que está vigendo. O verão está vigendo desde o dia 21 de dezembro de 2021. Janeiro é o primeiro mês do ano. Hoje é o dia da gula. Olha, tem o dia da gula, gente. Pelo amor de Deus. É um pecado capital, um pecado cabeça, um pecado mortal, hein? Pecado da gula. Temos que nos controlar. Leva à morte a gula. Então é o dia da gula. Eu já falei também que é o dia de São Timóteo, que foi um discípulo do apóstolo São Paulo. Salário mínimo em vigor, R$ 1.212. E já começou a ser pago, né? O novo salário mínimo. Deixa eu ver mais aqui. Começou a ser pago no INSS, né? As empresas privadas começam a pagar a partir dos primeiros dias de fevereiro. Elas têm até o 5º dia para pagar o salário de janeiro, esse já no valor de R$ 1.212. A taxa Selic, 9,25% ao ano. Temos a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 10,06%. Agora temos aqui também a cotação da Bolsa de Valores e do dólar. Vamos ver como é que se comportou o dólar norte-americano. Fechou em baixo, hein? Na terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Fechou em baixa de 1,24%. 1,24%,
e foi cotado a R$ 5,43 para venda. R$ 5,43 para venda. A Bolsa de Valores teve uma boa alta, hein? Alta de 2,1%, marcando 110.203 pontos. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo. O café, que é o principal produto agrícola do nosso querido território espírito santense. Então vamos ver como se comportou no fechamento dos negócios na terça-feira, 25 de janeiro de 2022, o café em grão, café no atacado, a saca de 60 quilos. Preço tá ótimo, hein? Cafeicultor não pode reclamar. Cafeicultor, atenção meu amigo cafeicultor. Eu tenho vários amigos que são cafeicultores, são agricultores que plantam café, e eles não podem reclamar. Eu estava conversando inclusive com um amigo meu e ele falou para mim, olha, houve tempo em que a saca de café já custou R$50 e hoje o menor preço está em R$795, que é o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$795. Já o Arábica Bebida Rio, 1.340. E o maior preço, Arábica Bebida Dura, R$1.408. Vamos à reflexão. Olha, no meu web jornal do Paulo Maciel, nós temos momentos de reflexão, pensamentos, frases interessantes. Dúvida cruel: como é que um analfabeto funcional, vocês sabem o que é analfabeto funcional? Esperto e que ficou milionário, pode mandar em tanta gente imbecilizada por outras, hein? Algumas que se dizem até cultas. E ele manda e controla essas outras pessoas. Olha, isso só pode acontecer por interesses escusos. Eu estive analisando e cheguei a essa conclusão. Só pode acontecer por interesses escusos, destrutivos aos interesses da sociedade em geral. Destrutivos, interesses escusos, destrutivos aos equilibrados anseios nacionais. Interesses escusos, de grupinhos. Esse pessoal não tem jeito, não. É puro pessoal da hipocrisia. É pura hipocrisia. Título do Palmeiras. Olha, Palmeiras tem mais um título. Palmeiras fatura o título inédito da Copinha. Olha, pela primeira vez na história, o Palmeiras conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a chamada Copinha, após golear o Santos por 4-0 no Allianz Parque, na terça-feira, 25 de janeiro de 2022, na capital paulista. Invicto na competição, o Verdão balançou a rede 3 vezes em apenas 15 minutos no jogo, com gols de Hendrick, Giovani e Gabriel Silva, para a alegria da torcida alviverde nas arquibancadas. Na etapa final, Gabriel Silva marcou o segundo dele, ampliando o triunfo aos 8 minutos de bola rolando. Há 19 anos, o alviverde não chegava a uma final da Copinha. Na ocasião, perdeu para o Santo André. A primeira vez que o Verdão disputou a taça foi em 1970, mas ficou em vice ao ser derrotado pelo Corinthians. Mal começou a partida, o Verdão foi com tudo para cima do Santos, e 5 minutos foram suficientes para que Hendrick, de 15 anos, abrisse o placar após aproveitar um cruzamento e desviar para o fundo da rede. 6 minutos depois, Giovani marcou um golaço com um chute por cima do goleiro Diógenes, segundo informa a Agência Brasil. E tem mais ainda, hein? Tem mais ainda. Na sequência, aos 15 minutos, foi a vez de Gabriel Silva ampliar em cobrança de falta. Com ampla vantagem, o Verdão diminuiu em intensidade, mas mesmo assim, o Santos não conseguiu se rearticular em campo para diminuir o prejuízo. Para desespero do Peixe, já nos acréscimos, Derek
foi expulso de campo após atingir a canela do alviverde Giovani. Na etapa final, Gabriel Silva precisou de 8 minutos para marcar o segundo dele na partida, desta vez de cabeça, aproveitando um cruzamento de Vanderlan da esquerda. O Verdão seguiu marcando forte e teve mais chances de ampliar ainda mais o placar. A melhor delas foi aos 26 minutos, encabeçada de João Pedro. O goleiro Diógenes espalmou e a bola bateu na trave e não entrou. Com um desempenho muito superior ao Santos, o Verdão manteve o controle do jogo até o apito final. Parabéns ao Verdão, ao Palmeiras, meu segundo time. Eu tenho segundo time. Tem gente que diz que não tem segundo time, só tem o primeiro. Mas eu tenho segundo time. Desde jovenzinho eu tenho meu segundo time. Primeiro time é o Flamengo, segundo time é o Palmeiras. Não sei, eu sou diferente, né, nessa questão do esporte. Eu tenho meu segundo time e o meu primeiro é o Flamengo e o segundo é o Palmeiras, o Verdão. Parabéns! Bem, agora eu quero falar sobre fim de restrições, medidas contra a pandemia suspensas a partir desta semana na Inglaterra. Parabéns aos ingleses! Parabéns ao Boris Johnson! O Reino Unido suspende o uso obrigatório de máscaras e outras medidas contra a Covid-19. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Boris Johnson. E o teletrabalho também não vai ser mais sugerido a partir desta semana na Inglaterra. O auto-isolamento, que foi anunciado até o mês de março, continua sendo sugerido apenas para os cidadãos. Mas o primeiro-ministro afirmou que não pretende estender o período e pode terminá-lo antes, se necessário. No parlamento, Johnson ele foi ao parlamento para informar sobre esse relaxamento nas medidas. Johnson frisou que o passaporte sanitário para entrar em estabelecimentos não seria mais obrigatório, mas ainda poderia ser aplicado pelos donos de bares e restaurantes se achassem necessário. De acordo com a plataforma Our World in Date, mais de 70% da população do país está totalmente vacinada e a nação, que em 6 de janeiro chegou a ter um novo pico de casos com mais de 170 mil infecções em 24 horas, registra 15 milhões e 400 mil casos e 153 mil mortes pela doença desde o início da pandemia. Então, lá no início ainda, né, eles ainda falam muito sobre isso, mas eu aplaudo uma medida dessa, né? Um relaxamento, isso é bom para a mente das pessoas, porque tem muita gente doente com ansiedade, com neuroses, com depressão, e isso está afetando seriamente as pessoas. Então, é preciso relaxar mesmo, suspender essas medidas mais drásticas, já que a pandemia com essa variante, essa cepa Omicron, ela é bem mais leve. É uma pandemia com causas menos drásticas do que no início. Projeto de revitalização de Vitória. Agora, vamos falar sobre isso. Um projeto irá transformar o centro de Vitória, capital do Espírito Santo, sendo concluído no segundo semestre de 2022. A área será revitalizada e ficará mais atrativa para os moradores e os turistas. A restauração do mercado capixaba também é outra meta, mas ainda depende de algumas ações burocráticas. Sempre a burocracia, né? Atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento de uma cidade, de um município, de um estado, de um país. Sempre essa burocracia. Parabéns ao Projeto Decola, hein? Projeto Decola, eu recomendo vocês que assistem ao web jornal do Paulo Maciel, recomendo vocês acessar. Acessem o Projeto Decola. É um podcast e tá lá no canal do YouTube também. Eu acho mais fácil entrar no canal do YouTube. Chega lá naquele campo de busca e digita Projeto Decola. Pronto, você vai chegar, né, no canal lá, onde inclusive tem vários entrevistados. Eu já fui entrevistado no último dia 14 de janeiro e tem outras entrevistas também. E os componentes desse projeto são muito interessados na cultura.
Agora notícias rapidinhas da Agência Brasil e também do site do Governo do Brasil, o www.gov.br. Primeiro começamos com a Agência Brasil, soltura. Roberto Jefferson deixa a prisão com tornozeleira eletrônica. O ex-deputado não pode receber visitas sem prévia autorização judicial, exceto de seus familiares, além de estar proibido de conceder qualquer tipo de entrevista. Olha aí, o ex-deputado Roberto Jefferson, que foi punido por um ministro do Supremo Tribunal Federal por opinião, por palavras que ele expressou de uma forma muito veemente. Foi punido e até hoje, em vários meses. O homem está doente, continua sendo punido. Esporte, tênis. Você gosta de tênis? Bia Haddad leva Brasil às semifinais de duplas no Aberto da Austrália. Ao lado da cazaque Ana Danilina, a paulista venceu de virada a dupla da sueca Peterson com a russa Potapov por 2-1. O próximo jogo será nesta quarta, hoje, nesta quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Fortalecidos. Você está fortalecido? Eu me sinto fortalecido, gente. Não é para me gabar, não, mas eu me sinto fortalecido. E aqui tem uma notícia dizendo o seguinte: pessoas infectadas e vacinadas adquirem superimunidade, segundo um estudo que foi realizado e divulgado pela Agência Brasil. Pesquisa mostra que, pesquisa mostra que, abre aspas, resposta imunológica medida no soro sanguíneo revelou anticorpos mais abundantes e eficazes do que imunidade gerada apenas pela vacinação. Então, infectado e vacinado, super imunizado, segundo essa pesquisa aí. Futebol, eu já falei, né, sobre o futebol. Falei, tem mais futebol aqui? Depois eu falo, né? Depois eu falo de mais futebol. Eu vou falar logo agora. Eu vou falar logo, Eliminatórias da Copa do Mundo em ação. Casimiro espera um Brasil e Equador bonito e disputado. Seleção brasileira joga nesta quinta-feira, dia 27. Amanhã, dia 27 de janeiro, a partir das 18 horas, horário de Brasília, no estádio Casablanca. O elenco está completo em Quito, no Equador. Agora tem notícias sobre os gordinhos. Você gosta que fale dos gordinhos? Eu tô meio gordinho, Aumentei de peso. Eu fui à Vila Velha, passei alguns dias em Vila Velha, mesmo caminhando pela Praia da Costa, Prainha, Glória, Avenida Luciano das Neves, mesmo caminhando, eu engordei uns 2 quilos. E aqui eu tenho uma notícia sobre gorduchinhos. Em 2030, 68% dos brasileiros poderão estar com excesso de peso. Estudo financiado pelo CNPq revela que a prevalência do excesso de peso subiu de 42,6% em 2006 para 55,4% em 2019. E a obesidade saltou de 11,8% para 20,3% no mesmo período. Então, tem que controlar a gordura, principalmente a gordura, alimentos gordurosos que podem nos dar mais peso. Aposentados já recebem com aumento. Vamos lá, benefícios do INSS com reajuste começaram a ser pagos na terça-feira, 25 de janeiro de 2022. O calendário será seguido de acordo com o número do benefício do segurado. Atualmente são mais de 36 milhões de pessoas que recebem benefícios do INSS no país. Mais de 36 milhões de pessoas, Parque Mais, vamos falar de parque agora, mais 9 parques nacionais recebem antenas para acesso gratuito à internet na segunda fase do projeto Conecta Parques. Até o fim de janeiro, serão 20 antenas entregues
em 18 unidades. Olha que bom, hein? Eu acho interessantíssimo esse programa gratuito de sinal da internet. Então, até o fim de janeiro, serão 20 antenas entregues em 18 unidades de conservação do país. Pessoal que gosta de parques estará bem servido, então, da internet, do sinal da internet gratuito. Inclusão e acessibilidade. Pessoas com deficiência e de baixa renda têm direito ao passe livre em viagens interestaduais. Você sabia disso? Pessoas com deficiência e de baixa renda têm direito ao passe livre nas viagens interestaduais. Desde que foi criado há 20 anos, o programa do governo federal já emitiu mais de 1 milhão de credenciais do passe livre. Política agrícola. Agora tem notícias sobre política agrícola. Deixa eu falar então. Fiagro. Fiagro são fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Nossa, que nome grande, hein? O significado de Fiagro: fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. A agricultura está sempre presente em nosso país, hein? Que bom, hein? O país tem hoje 31 fundos registrados com valores de emissão que atingem 7 bilhões e 500 milhões de reais. A expectativa é de que a modalidade criada em 2021 abra oportunidade para pequenos investidores, atraia estrangeiros e provoque o boom de regularização fundiária. Agora tem notícias sobre energia elétrica. Atenção, consumidor que economiza energia. Eu economizo, hein? Eu não deixo luz acesa em lugar onde eu não estou, não. Se eu saio do quarto onde eu estou e vou para a sala, eu apago a luz do quarto. Você também apaga quando você não está no ambiente? Tem que fazer isso, hein? Porque o consumidor que reduziu conta de luz nos últimos 4 meses terá desconto em janeiro, hein? Nesse mês de janeiro. Benefício concedido pelo governo federal vale para quem economizou pelo menos 10% de energia elétrica no período. Agora temos aqui notícia de futebol internacional. 4 marcas patrocinam a Libertadores no SBT. Olha aí, a Prime Video, não sei se é Prime ou Prim. Eu já vi tanto a pronúncia Prim como Prime, eu não sei. Mas eu acho que é Prime Video, claro, Sanofi e Sporting Bet. Não conheço essa empresa, hein? Sporting Bet. Bem, são as cotas de patrocínios fechadas pelo SBT para a Conmebol Libertadores da América 2022. Quando começar aí eu vou conhecer mais essas marcas, né? Além disso, a Amazon também estará no top 5 com Amazon.com.br. A emissora, o SBT, emissora de Silvio Santos, dará início à transmissão da fase preliminar de forma exclusiva pela TV aberta e no site a partir do dia 22 de fevereiro com a estreia do Fluminense no duelo com o time colombiano Milionários. O confronto de volta do Fluminense está marcado para a terça seguinte, 1º de março, também com transmissão pelo SBT de Silvio Santos. Na quarta seguinte, 2 de março, as equipes decidem um confronto eliminatório no Defensor del Chaco, principal estádio do Paraguai. O SBT de Silvio Santos e Patrícia Bravanel reitera que cabem às autoridades, confederações, federações e clubes resguardarem todas as questões relacionadas aos protocolos sanitários. Vamos falar agora mais um pouco aqui sobre a morte do professor filósofo Olavo de Carvalho. Eu já falei algo no meu web jornal anterior, mas aqui temos uma nota oficial de pesar do governo federal. O governo do Brasil lamenta a perda do filósofo e professor Olavo de Carvalho e manifesta seu pesar e suas condolências a familiares, amigos e alunos. O professor morreu aos 74 anos nos Estados Unidos. De contribuição inestimável ao pensamento filosófico e ao conhecimento universal, Olavo de Carvalho deixa como legado um verdadeiro apostolado a respeito da vida intelectual,
com uma vasta obra composta de mais de 40 livros e milhares de horas de aulas. Entre suas inúmeras contribuições, defendeu a primazia da consciência individual, apresentou uma inédita e inigualável teoria sobre os 4 discursos aristotélicos, teceu valiosas considerações sobre o conhecimento por presença e originais análises sobre as etapas do desenvolvimento da personalidade humana, além de inúmeras outras contribuições que inspiraram e influenciaram dezenas de milhares de alunos e leitores, inclusive levando muitos à conversão à fé, segundo incontáveis relatos. Intransigente defensor da liberdade e escritor prolífico, o professor Olavo de Carvalho sempre defendeu que a liberdade deve ser vivida no íntimo da consciência individual e na inegociável honestidade do ser para consigo mesmo. Não finja saber o que não sabe, nem fingir não saber o que sabe. Resumia assim o conceito da honestidade intelectual. Olavo de Carvalho oxigenou o debate público brasileiro e inseriu no mercado editorial do país um grande número de obras, popularizando centenas de autores, dentre os quais se destacam Mário Ferreira dos Santos, Luiz Laval e Viktor Frankl. Admirado pelos proeminentes intelectuais, foi classificado por Roberto Campos como filósofo de grande erudição. Segundo Jorge Amado, possuía reconhecida competência na área de filosofia. Para Paulo Francis, Olavo de Carvalho vai aos filósofos que fizeram a tradição ocidental de pensamento, dando ao leitor jovem a oportunidade de atravessar esses clássicos. E para Ives Gandra Martins, grande jurista, Ives Gandra Martins diz, abre aspas, Olavo é o mestre de todos nós, fecha aspas. O filósofo também foi reconhecido por grandes escritores nacionais como Herberto Salles, Josué Montelo, Ariano Suassuna, Antônio Olinto, Hilda Hilst, Miguel Reale, Bruno Tolentino e muitos outros. Vamos a algum pensamento de Olavo de Carvalho? O amor não é um sentimento, é uma decisão, um ato de vontade e um comprometimento existencial profundo. Os sentimentos variam, mas o amor permanece. Quem não compreendeu isso não chegou nem perto da maturidade. É um juramento interior de defender o ser humano até a morte, mesmo quando ele peca gravemente contra você. O amor é mesmo, como dizia Jesus, morrer pelo ser amado. Quando a gente espera que o amor torne a nossa vida mais agradável, em vez de sacrificar a vida por ele, a gente fica sem o amor e sem a vida. Olha, o amor é o mais temível dos desafios, porém, você conhece, não quer outra coisa nunca mais. Quando você conhece, não quer outra coisa nunca mais, né? O amor. Ele até citou Jesus Cristo, né? O mestre do amor. Descanse em paz, Olavo de Carvalho. Nossos pêsames à família e também aos seguidores, aos discípulos de Olavo de Carvalho. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, edição de 25 de janeiro de 2022. É um jornal que circula de forma impressa nas bancas de jornais e revistas, lanchonetes e padarias e também circula online, ok? Vamos à capa do jornal, manchetes do AT2. Luta para o Whindersson Nunes apanhar. Luta para o Whindersson Nunes apanhar. Não sei de que se trata, né? Mas a manchete é isso mesmo, né? A manchete ela atiça a curiosidade para a pessoa ler a notícia. 4 anos de espera de reconstrução de ponte. Damares pode ser candidata ao Senado
pelo Estado do Espírito Santo. Internet 5G vai criar 13.400 empregos a partir deste ano. A implantação da tecnologia deve ocorrer até julho em Vitória. Há previsão de oportunidades para a instalação de antenas e para áreas como desenvolvimento de software e programação, além de direito e engenharia. Prefeituras vão manter ponto facultativo no carnaval. Fila do INSS deve crescer após corte de R$1 bilhão, dizem especialistas. O pôster com a tabela do campeonato carioca. Desafios de um capixaba no exército dos Estados Unidos. Sérgio Meneghelli fez treinamento para atuar como médico de combate. Em fevereiro, de volta aos Estados Unidos para ajudar em ações contra a Covid. Então, pelo que eu pude entender aqui, esse capixaba está no Espírito Santo. Homem mata a mulher e liga para a mãe para avisar sobre crime em Vila Velha. Coluna do Estadão. Na volta do recesso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai se empenhar para aprovar a sua reforma tributária, a PEC 110. Vamos lá, mais informação aqui. Números 3 e 4. Você tem curiosidades? Você tem curiosidade? Eu tinha um livro quando eu era radialista bastante ativo. Eu tinha um livro só sobre curiosidades. E olha essa aqui. O 3, para sempre, vai ser símbolo de transcendência. Número 3. Para qualquer cultura, segundo o professor e doutor Jorge Rodrigues, médico e psiquiatra. O 3, então, vai ser símbolo de transcendência, como é o caso da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Já o 4 é o símbolo de imanência, tudo aquilo que é terreno. Exemplo, os nossos comportamentos: colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Qual é o seu comportamento aí? Colérico, fleumático, sanguíneo ou melancólico? Olha o cafezinho dos clientes nos supermercados de Colatina, hein? Vai voltar ou não vai? Na minha cidade aqui, os supermercados da zona urbana já poderiam ter o cafezinho, né? Eu só conheço um supermercado que está oferecendo, só um. E é um supermercado menor. Em Vila Velha já voltou, nos grandes supermercados o cafezinho já voltou. Olha um ditado popular que eu quero passar para vocês também. Cuidado você que está com muito dinheiro hoje, porque o ditado diz o seguinte: pai rico, filho nobre, filho esnobando, né? Filho nobre e neto pobre. E não é porque você nasceu no interior que você tem que ser inferior. Já disse o frasista e empresário Luciano Hang. Grande empresário, né? Vamos lá, tem mais aqui? Vamos a notas capixabas, notícias capixabas, pequenas notícias. Antes, deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Mulher leva tiro amamentando. Uma mãe de 31 anos estava dando de mamar a sua filha de 10 meses quando houve um tiroteio no bairro Planalto Serrano, na Serra. Grande Vitória, Espírito Santo. A mulher acabou sendo atingida na canela, foi atendida inicialmente na UPA e posteriormente num hospital privado. A bala ficou alojada na perna, mas não há consequência maior, pois não está no osso. Se atingisse o osso, poderia ser pior, né? O caso se deu por volta das 10 horas da manhã e pelo menos 5 tiros foram disparados na localidade capixaba. Americana resgatada no Espírito Santo. Olha, tinha uma americana aqui no Espírito Santo, em Castelo, no sul do estado do Espírito Santo. Uma turista norte-americana de 32 anos ficou presa numa árvore quando saltou de paraquedas. O helicóptero do Nota Air foi acionado e a resgatou. A estrangeira não ficou ferida, mas tomou um grande susto, certamente.
Temos ainda mais notas capixabas. Incêndio em imóvel de recicláveis. Na noite de segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, um incêndio atingiu um imóvel de materiais recicláveis no município de São Mateus, no litoral norte espírito-santense, destruindo praticamente tudo. O prejuízo é de aproximadamente R$60 mil. Foi por volta das 20 horas e 30 minutos. Foram precisos de cerca de 8 mil litros de água para debelar as chamas. Estrada Linharense com cratera. Uma estrada de Linhares, no norte espírito-santense, está com uma cratera aberta 10 dias após chuvas intensas que atingiram a região. A abertura fica perto da via de acesso a Rio Bananal. A Secretaria de Serviços Urbanos Linharense explicou que nesta semana está atuando em outras comunidades, também reparando problemas advindos das chuvas. No local citado, ainda não há data divulgada para sanar a situação. Motorista de acidente é liberado. Um motorista que atropelou mãe e filha em Ibitirama, no sul do Espírito Santo, se apresentou à polícia, indo à delegacia. Ele foi ouvido e liberado. No acidente ocorrido no domingo, dia 23 de janeiro de 2022, a menina morreu. O condutor disse que não ficou no local do acontecimento com medo da reação das pessoas e alegou que estava dirigindo seguindo todas as normas de trânsito. Então, ele se eximiu de culpa no acidente. Às vezes, isso acontece. O motorista, às vezes, não tem culpa. Não estou dizendo que é esse caso aqui, que vai depender da análise do delegado, do Ministério Público aí. Aulas à vista e material é comprado, hein? As aulas escolares, que devem ser iniciadas em fevereiro, movimentam as lojas no Espírito Santo que vendem produtos afins. Pais buscam por uniformes e itens de material escolar. Um lojista, eu estava vendo uma entrevista com um lojista, ele disse que os preços do ano passado foram praticamente mantidos para os produtos mais simples, mas há consumidores que já verificaram produtos reajustados em quase 30%. Ocorre que tem muito estudante, tem muito pai e mãe que vai comprar um material de marca, de grife. Aí tá mais caro mesmo, Os lojistas alegam que parcelam no cartão e dão desconto nas compras à vista. Compre o produto mais simples, gente, Vamos comprar os produtos mais simples. Consertos viários colatinenses estão aguardando as obras viárias que serão realizadas no município de Colatina e foram anunciadas no ano passado, O prefeito João Guerino Balestrace anunciou no início do mês de dezembro de 2021 um programa de revitalização da infraestrutura de pavimentação de Colatina, com investimento de R$45 milhões. Ao todo, com o programa serão recuperados cerca de 20 quilômetros de asfalto e mais de 60 trincheiras por toda a cidade. Eu vou deixar aí no meu resumo de notícias do dia 26 de janeiro de 2022 os locais que serão recuperados, segundo a informação da administração municipal. Olha, eu vou falar agora sobre cursos na Igreja Católica Apostólica Romana. Centro de Estudos da Diocese de Colatina, o CEDIC. Se você está a fim de estudar um pouco sobre religião, olha, estão abertas as inscrições para os cursos de iniciação teológica e estudos da Bíblia, no Centro de Estudos da Diocese de Colatina. Fica no edifício João Paulo II, no centro da cidade. Você pode também procurar mais informações na Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na entrada da Catedral, que funciona das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Tem um telefone aqui para mais informações, 2102-5010. 2102-5010. Opinião, e também reflexão. Vamos falar sobre esquerdofrenia, que é a doença dos esquerdistas radicais.
pessoas que têm pensamento ideológico, político, da esquerda radical, são os esquerdofrênicos, né? É picardia ver essas atitudes insanas dos esquerdofrênicos, esses extremistas de esquerda, que pululam por aí inconsequentemente. Vejam aí na internet, principalmente após o passamento do querido escritor e filósofo Olavo de Carvalho, muita gente da esquerda, doente, falando bobagem na internet sobre a morte dele. Meu Deus, como esse pessoal não tem um simancol, não tem um equilíbrio, são doentes mesmo, gente. Em meio a tanta gente boa que trabalha para encardir por um Brasil melhor, há esses doentes marxistas comunistas que vivem regurgitando asneiras e babaquices reiteradamente. Eles demonstram descaradamente que só pensam em se dar bem, são os verdadeiros autores do jeitinho brasileiro, doutrinados pela ideologia do mal. Inclusive tem gente cavando o próprio buraco. Há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus Cristo e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. A vida, gente, é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, vai colher fruta ruim. Numa hora dessa, os desdenhadores do sagrado vão chegar ao fundo do poço. Queira Deus, essa é a minha vontade, queira Deus que seja para essas pessoas uma oportunidade de revisão de vida. Olha, 51 chances para trabalhar em Colatina, hein? Segundo o Cine, o Sistema Nacional de Emprego. Vai lá no escritório do Cine, você que está desocupado, desempregado e está a fim de ter alguma ocupação. O endereço do Cine é Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro, Colatina, praticamente em frente ao Banco Bradesco. Tem o telefone, hein? 3721-7102. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz!